Eu venho falar hoje aqui sobre o post que eu fiz sobre a Lei Complementar 142 de 2013. Essa lei ela trata sobre a concessão de aposentadorias para os deficientes, né, portadores de alguma deficiência. Então essa lei ela traz um redutor no tempo de serviço desses trabalhadores, o qual possui uma deficiência e ainda continuam trabalhando, estão trabalhando, só que a sua forma de trabalho ela se torna um pouco desigual e por questões da sua deficiência, a sua produtividade não acompanha a pessoa normal. Ou seja, o seu esforço para manter-se trabalhando é muito maior do que uma pessoa que não possui a deficiência. Então, essa lei ela trouxe um redutor no tempo de serviço para essas pessoas, o quais são portadoras dessas deficiências. Que deficiências? Então, temos algumas deficiências que já são determinadas pela lei, como a visão monocular, por lei, ela já é uma classificada como uma deficiência onde tem um redutor no seu tempo de serviço. Os autistas possuem uma lei específica também que possui um tratamento específico para efeito de aposentadoria, mas a gente traz aqui também pessoas que têm perda auditiva, que estão ali trabalhando, algumas trabalham com um aparelho, então você imagina que essa pessoa trabalha numa indústria com um barulho excessivo e ainda já tem uma perda auditiva, está ali trabalhando, esperando a sua aposentadoria, né? Em alguns casos, tem as pessoas que usam aparelho, já alguns aparelhos desses já foram concedidos até mesmo pelo SUS, porque o SUS ele reconhece a deficiência moderada para a perda auditiva, que é onde ele fornece os aparelhos auditivos. Então aí a gente já tem um reconhecimento do próprio SUS da deficiência moderada. Então já estamos aí para a análise de uma aposentadoria dessa pessoa específica com perda auditiva, um redutor no seu tempo de serviço, porque a gente já tem um reconhecimento do próprio SUS, né? E demais outras deficiências, né? Pessoas que ao longo da sua vida tiveram amputações de membros, né? Tiveram que se adaptar, tiveram que estar trabalhando. Algumas pessoas usam próteses, né, para poder executar o seu trabalho e esperando cumprir o seu tempo de serviço para se aposentar. Pessoas que ao longo do tempo da sua vida sofreram alguns acidentes, né, e que estão aí pensando, trabalhando, esperando, porque alguns casos são deficiências que as pessoas só tentaram a aposentadoria por incapacidade e na verdade não conseguiram e não consegue trazer essa deficiência para a lei, né, para a lei complementar 142 de 2013 e aplicar num redutor de tempo de serviço para essa pessoa, né? Então existem essas deficiências, né? Existe também essa lei complementar, ela também serve para os trabalhadores que são do regime geral da Previdência Social, né? Que na linguagem popular todo mundo conhece pelo regime do INSS, como também para os servidores públicos, né? Que também estão aí trabalhando aqui. Aqui também entra uma deficiência que deve ser, que cada caso é analisado, porque existem alguns critérios de classificação dessas deficiências que a gente tem que analisar. Mas, na verdade, vamos pensar numa pessoa que é depressiva, possui uma depressão, ao longo da sua vida, lida isso com todos os dias, mas está ali trabalhando. Está ali trabalhando. Então, é possível comprovar que isso é uma deficiência crônica, uma deficiência longa, uma deficiência que perdurou ao longo do seu período de trabalho. Então, isso também pode ser classificado como uma deficiência. Lesões, muitas pessoas estão na indústria, possuem lesões de ombro, de coluna, tudo deve ser analisado para se classificar que é uma deficiência
para se encaixar nessa lei e se beneficiar com os redutores de tempo de serviço. Uma outra critério muito importante também é que essa lei não existe a idade mínima. Então você imagina, você tendo tempo de serviço não precisa esperar a idade específica para poder se aposentar, que é o que trouxe aí na reforma da Previdência a classificação de obter a idade mínima. Já pensou você poder retroagir, né, a sua aposentadoria antes do seu tempo previsto, né? Porque você não sabe que você pode se beneficiar dessa lei complementar. Então, um outro critério também que deve ser analisado, que isso é também muito importante, é que aqueles que já estão aposentados e que possuem uma deficiência e estão ainda no período de revisar, você também pode correr atrás desse seu direito e retroagir a data da entrada da sua aposentadoria anterior à reforma da Previdência e buscar esse benefício mais vantajoso, porque ali ele não vai ter a aplicação do fator previdenciário, né? Que em inúmeros casos, o fator previdenciário não vai ser aplicado aqui. Só se for vantajoso financeiramente para essa pessoa, se analisa a aplicação do fator previdenciário. Mas nesse caso, você às vezes já está aí, se aposentou uns 2, 3 anos, mas tem sequelas de paralisia infantil, tem alguma perda auditiva que constituiu ao longo do seu período de trabalho, mas não deu importância como se isso lhe ajudaria na sua aposentadoria, né? Então, tudo isso você pode analisar e buscar um benefício mais vantajoso, tá? Então, para você verificar a questão que, assim, os redutores, né, para você entender como é benéfico, então você pensa o seguinte, quando for classificado uma deficiência grave, o homem precisa comprovar 25 anos de trabalho e não ser utilizado o critério idade aqui. 20 anos mulher e não ser usado o critério idade aqui. Numa deficiência moderada, o homem precisa comprovar 29 anos e a mulher 24 anos, né? Se for comprovada uma deficiência moderada. E se ficar comprovada uma deficiência leve, o homem tem que comprovar 32 anos de tempo de serviço e a mulher 28 anos de tempo de serviço. Então, esses são os redutores do tempo de serviço que a lei traz. Então, fica aqui essas informações para você entender e buscar o conhecimento que às vezes uma deficiência que talvez não seja importante para você, porque até mesmo se você trabalhou todo o seu tempo de serviço e recebia um auxílio acidente, porque você teve a sua redução da sua incapacidade, 50% da sua incapacidade reduzida, e você ficou recebendo o auxílio doente, mas continuou trabalhando esperando a sua aposentadoria, e isso também deve ser analisado para você se beneficiar dessa lei aqui, tá? Então fica aqui essa mensagem, essa informação.